Boa noite, amigos. Estamos abrindo mais um Cadeira Cativa aqui na Ubra TV. Faltando poucas horas para o início do jogo do Grêmio pela Libertadores, uma fase importante, quartas de final. Já tiraram as crianças da sala, segundo o Luiz Carlos Reck. Só tem time grande nesse momento. Um que é exceção, ou dois são de certa exceção, pegando o histórico. O Colo-Colo até não é tanto exceção, mas não é uma equipe com uma tradição tão larga quanto o Palmeiras, quanto o Boca, quanto o River, quanto o próprio Grêmio, que está em busca do tetracampeonato, é tricampeão e busca o tetra nessa Libertadores. O Independiente é um dos maiores vencedores também dessa competição. Então, tem muitas equipes grandes e o Grêmio vai ter, na brincadeira que o REC faz aqui frequentemente no Cadeira Cativa, um mini campeonato argentino. Já teve na fase passada um argentino, enfrentou o Estudiantes e agora enfrenta o Atlético Tucumã. Dos argentinos ou dos qualificados, colocando todos os clubes que passaram para essa fase, talvez o Atlético do Tucumã seja a equipe que nós conhecemos menos ou que tem uma camisa que tem um peso menor que as demais. A camisa do Colo-Colo é mais pesada que a do Tucumã, não tenha dúvida disso. A camisa do Independiente, do River, do Boca nem se fala. A do Cruzeiro também tem um peso muito forte, com o Mano Menezes no comando, o Palmeiras com o Filipão. A do Grêmio é uma das mais pesadas também dessa competição. E o Atlético Tucumã é aquela equipe novata que tenta surpreender, como o Once Caldas já surpreendeu. E como outros tantos que já chegaram longe, o Atlético Nacional não deixou de ser uma surpresa. Atlético Nacional que, aliás, foi eliminado pelo Tucumã na fase anterior. O Tucumã é o vice-líder do Campeonato Argentino. Aí o REC hoje no preliminar, meu amigo Benhur Pereira, técnico de futebol, Flávio Ordoc, conselheiro do Inter e assessor da presidência do Internacional. O REC estava falando, quando eu usei como argumento no preliminar, poxa, o Tucumã é o vice-líder do argentino. Aí ele, mas o Campeonato Brasileiro já teve o Sport como líder, a Chapecoense já assumiu a liderança em algum momento, o Botafogo todo ano passa pela liderança, só que tem uma diferença. O ruim de pegar uma equipe que está embalada como o Tucumã é justamente no momento em que ele está no ápice da sua performance, que parece que é o do momento. Eu não vou dizer que o Tucumã é candidatíssimo ao título argentino ou colocar ele no mesmo patamar do Boca ou do River. Mas eu também não posso dizer que é um jogo jogado, ou como disse o Edinho Berwanger, ex-conselheiro do Grêmio, quando esteve na Rádio Grenal semana passada, ele disse que ano passado o Lanús, e ele chamou na época, antes do jogo, que o Lanús era o Aimoré, enfrentando o Grêmio, e que agora o Tucumã é o Ipiranga de Erechim, porque é o grande do norte do estado, no caso do norte da Argentina. Mas não tenha dúvida, né, professor Benhur Pereira, que esse é o pior momento para enfrentar esse tipo de equipe, que é o momento em que está em alta, é o momento que tem confiança e, de certa forma, o peso é para o Grêmio, que não está tecnicamente no seu melhor momento, porque, convenhamos, não tem os seus dois centroavantes, nem o titular, nem o reserva imediato, e não se sabe ainda quem é o substituto do Jailson que foi vendido. Boa noite, Benhur. Boa noite. Olha, eu vejo assim, eu acho que claro que a qualidade do Grêmio é indiscutível, os campeonatos que o Grêmio vem fazendo, aos desfalques, um jogo na Argentina, né, um adversário que tem muita intensidade, muita força, e vem num grande momento, né? Eu acho que isso tem que ser muito bem respeitado. Às vezes se fala muito nas camisas e se esquece do adversário, né? Eu acho que o Tucumã deve incomodar muito o Grêmio. O Grêmio já teve problemas na outra fase, né? Quer dizer, passou com aquele gol nos pênaltis e fez o gol no final. Então, assim, muito cuidado. A gente sabe a qualidade indiscutível do Grêmio. O Renato consegue manter um nível bom de equipe, principalmente com os desfalques. Mas atenção, né? Muita atenção, que um resultado negativo hoje faz de novo aquela pressão que já teve na volta aí, se não fosse no final. Gol de um jogador mais leve de cabeça no primeiro pau, né? Que normalmente o argentino não toma. Não sei se poderia estar o Grêmio nessa fase, né? Antes de entrar no lado secador do Flávio Ordoc, te deu um certo arrepio quando o Benhur falou a palavra pênalti, pelo que aconteceu no último minuto ontem contra a Chapecoense, Ordoc. Boa noite. Boa noite, Maurício. Boa noite, Benhur. É um prazer te conhecer pessoalmente. Igualmente. Boa noite ao nosso torcedor colorado. Não é exatamente o boa noite que a gente imaginava dar hoje, Maurício, mas
Cobrou o atacante do time, cobrou um atacante preparado. A gente tem visto muita crítica em relação ao fato do Damião ter sido o cobrador daquele pênalti. E a gente que acompanha um pouco do treinamento, a gente vê que ele normalmente ele está treinando bastante, bate forte, bate com firmeza na bola. E tem méritos do goleiro, que pelo fato até mesmo deles se conhecerem já de outros treinamentos, de outra oportunidade, porque treinaram juntos no Inter durante muito tempo, acabou tendo a felicidade de pegar, de fazer a defesa. Ponto perdido, mas não está tudo perdido, tem 13 rodadas ainda. Eu acredito que o Inter ainda tem o confronto direto contra o São Paulo e muita gente também vai deixar pontos pelo caminho, então está em aberto o campeonato. Eu acredito que, acho que o Guardiola fala muito que o campeonato se decide nas 8 rodadas iniciais e nas 8 rodadas finais. Então importa sim, o Inter está ali no meio, está chegando, está na ponta, está disputando. É uma pena, foi uma pena o resultado, mas serve o aprendizado, a gente está mobilizado e o Inter está muito forte ainda. A gente vai falar mais do Internacional e aproveitar esse momento com o Ordoc, até porque daqui a pouco o Alexandre Maier, que é conselheiro do Grêmio, que está engarrafado no bom sentido, está preso no congestionamento da BR-116, está chegando aqui. Mas antes de voltar para esse assunto do Inter, para a gente analisar também os melhores momentos, se é que são tão melhores assim, porque o Inter não jogou tão bem contra a Chapecoense, o Wagner, tricolor de Canoas, que está dizendo que vai ser 3-1 para o Grêmio hoje, está dizendo aqui que aí é que eu me engano, que o Colo-Colo tem o mesmo peso de camisa que o Palmeiras, pois as duas equipes, ou os dois clubes, têm um título da Libertadores cada. Mas o Palmeiras é mais na história do Colo-Colo. Investimento maior, né? O investimento é maior, o Colo-Colo... Vamos lá, o Colo-Colo, ele tenta fazer, ele pega jogadores que já não eram a primeira opção em outros clubes e monta mais ou menos o que o Cruzeiro, o campeão brasileiro, fez. Quando vem aqui no Inter, por exemplo, e pega um Tinga, que alguns diziam, pô, mas já tá no fim da carreira. Mas pegou o Tinga, que foi útil ainda num título brasileiro do Cruzeiro. Ele tenta montar uma equipe mais na experiência, mas peso de camisa, óbvio que o Palmeiras tem um peso muito maior. Talvez uma proporção dentro dos países. Será que não foi nesse sentido que ele quis... Não, ele quis dizer que... Ele quis equiparar no número de títulos. É que o peso de camisa não é só número de títulos. É a quantidade de vezes que você chega em decisão, o tamanho que você tem dentro do país e a relevância do país. Não adianta nada ser o melhor time da Venezuela, por exemplo, ou do Equador, não significa tanto. E a própria responsabilidade em cima do investimento que está sendo feito. Aí o Palmeiras tem uma folha salarial de 28 milhões mensais. E mesmo que o Palmeiras, muito alto. Mesmo que o Palmeiras não fosse tudo isso historicamente, tem um tal de Luiz Felipe Scolari no banco de reservas e isso pesa, né? Maurício, gostaria de dar só um pitaco pequeno nessa questão do pênalti. O futebol ele é tão dinâmico que fica essa celeuma hoje. Eu estava acompanhando as redes sociais de quem ia bater, quem não bateu. Se tivesse batido e acertado, não teria problema nenhum. Então isso é o bom do futebol, né? Os erros vão acontecer, mérito do goleiro, isso faz parte. Quem garante que se o D'Alessandro fosse bater não ia errar? Quem garante isso, né? Então, assim, eu acho que nós não podemos nos basear num lance, num detalhe, num jogo, para que se crie muitas situações, sabe? Eu acho que tem que ser analisado outras coisas. Daqui a pouco, um jogo não tão bom do Inter, como vinha fazendo. O Inter vem fazendo um grande campeonato, quer dizer, um grande campeonato, criou uma maneira de jogar. Tem os seus atacantes que normalmente definem o jogo. Ontem não estavam num bom momento. O próprio Damião vem sendo muito essencial ao longo do campeonato. Não tenha dúvida. Então, se cria... quem bateu o pênalti? Quem está lá, normalmente sai definido. Duvido que o Odair não tenha definido um batedor. Tá? Duvido. Ou daqui a pouco o definido era o Nico que estava fora. E os dois que entraram no jogo, que era o Damião, e aí tu não tem já como fazer. Aí é uma coisa de momento e muito rápida. Eu contei na outra vez aqui o que aconteceu um dia comigo do jogo, tinha um batedor, eu bem tranquilo, no banco olhando ele com a bola, pensei, não, tô tranquilo, vai bater. Quando houve a mudança, o menino que bateu errou, e aí eu cobrei, né? Eu disse, mas por que tu não bateu? Eu disse, é que ele estava num mau momento, ele fazendo gol podia se ajudar na equipe. Não é assim, né? Todo jogador ele quer fazer um gol, né? Para dar aquele up naquele momento ruim. Mas eu acho que se criou muito em cima um goleador que nem o Damião, que bate bem pênalti, né? Então eu acho que faz parte do jogo, é por isso que o futebol é
mas muita polêmica em cima desse. Eu me socorri em números do Paulo Pires, plantão da Bandeirantes, que faz um acompanhamento estatístico desses dados. O Paulinho é sempre eficiente, né, Paulo? Sempre uma boa fonte. É, uma boa fonte sempre. Se o D'Alessandro batesse e errasse o pênalti, nós criticaríamos exatamente o contrário. Poxa vida, mas por que bateu o D'Alessandro? Os números do Inter até aquele jogo. Para não pegar números antes da partida, não pegar números durante o jogo, porque aí os números consolidados pós-jogo são complicados. Nico Lopes bateu 2 pênaltis na temporada, antes do jogo com a Chape. Marcou 1, perdeu 1. Leandro Damião bateu 1 pênalti antes do jogo com a Chape, converteu. Camilo, 1 pênalti, também convertido. Fabiano, 1 pênalti, também convertido. Patrick, 1 pênalti, também convertido. E aí o Inter tem vários com 1 pênalti cada um, porque o Inter esteve em uma definição por cobrança de penalidade. E esses números também entram nesse cálculo. D'Alessandro perdeu o pênalti que cobrou. Gabriel Dias perdeu o pênalti que cobrou e o Rossi marcou o pênalti que cobrou. Se o D'Alessandro errasse o pênalti e não o Damião, o que nós oportunistas, eu digo nós, sociedade, não imprensa, porque não é a imprensa que está batendo, muito é o torcedor também. Poxa, mas estava em campo o Damião que acertou o pênalti que cobrou e entregaram para o D'Alessandro que já tinha perdido 1 no ano e perdeu 2. É o oportunismo. E com relação a pênalti é um oportunismo puro, porque quantas vezes nós já não vimos um jogador chegar e dizer não, eu tô com confiança, eu treino tanto quanto você e eu que vou bater. Acontece, né, Benhor? Não tenha dúvida. E o Damião é um bom batedor, é um batedor firme, é artilheiro do Inter. Vem fazendo uma boa, ainda que com a ausência em razão da lesão, ano passado nos ajudou bastante. Esse ano tem uma participação goleador, né? Muito decisiva. Eu não critico, a gente não pode crucificar o atleta em razão daquilo, muito pelo contrário. Vamos conferir enquanto a gente vai analisando os melhores momentos do jogo de ontem. O Inter saiu na frente com a Chape e sofre a virada. O que vocês acharam do jogo, Ordoc, Benhur? Vocês acham que o Inter, em algum momento na partida, mostrou um futebol para dizer não, esse aqui é candidato ao título mesmo, vai ser campeão? Como é que vocês analisam os 90 minutos lá em Chapecó? O futebol do campeão, ele aparece ao longo de todo o campeonato, pontos corridos, né? Muito mais do que no mata-mata. Importante ontem, na minha opinião, era a gente ter somado o ponto, porque a soma do ponto ontem também nos garantia na liderança junto do São Paulo, né? De qualquer forma, eu acho que sentiu bastante a ausência do Dourado, dando aquela segurança que vem dando para a defesa, tanto que a gente viu o Cuesta aí acabou sendo expulso. E eu acho que talvez fosse a opção do Odair recuar os 2 volantes ali, principalmente o Patrick e o Edenilson, e colocar um armador à frente, talvez. Eu achei que ele faria isso, inclusive, fosse essa a opção. Acabou preferindo por manter o esquema, botou o Gabriel Dias, segurou bem enquanto foi possível e a gente acabou sofrendo a derrota. Enfim, faz parte do jogo, perdemos a oportunidade de empatar, o que é uma pena. O adversário, se tu pegares, a Chapecoense sempre foi difícil, né, em Chapecó. O jogo, eu acho que a estratégia do Inter estava interessante. O Internacional saiu ganhando, saiu numa jogada de velocidade. Se tu pegares, teve 2 lances antes também de uma saída rápida que o Internacional teve chance de fazer o gol. A Chapecoense, em algum momento, aquela pressão que se imaginava que iria fazer, né, que é aquela pressão de cruzamentos, tem um centroavante de tamanho. E o Internacional, e aí o futebol volta, né, nessas contradições. Se tu lembrares, o ano passado, o Dourado, havia uma dúvida em cima do Dourado em algumas questões. Diziam que ele não guardava posição, né? Por favor, né, tu vê hoje, né, a falta que ele fez num jogo que poderia dar a vitória do Internacional. Mas é o Campeonato Brasileiro, né? O Campeonato Brasileiro é dificuldade. Que ele não guardava posição e que ele corria errado. Era a principal crítica. Mas eu acho que esse foi o grande mérito do Odair, né? Eu acho que o Odair achou uma posição central para ele, onde os 2 médios, né, que se diz hoje os 2 volantes, o Edenilson e o Patrick, fazem um corredor e facilita aquele senso de cobertura do Dourado, né?
E aí Fez muita falta o Dourado, né? Eu acho que sempre faz, né? Até porque o menino não vinha jogando, o Gabriel Dias também. E a estratégia estava boa, né? O Internacional estava ganhando. Tomou um gol de um cruzamento, né? De um centroavante grande dentro da área, uma referência, né? Agora, e os pênaltis, vocês acham que os 3 foram pênaltis? E o futebol, só mais uma coisa, e o futebol tem uma coisa interessante. Quando o Inter ficou com 1 a menos, como cresceu no jogo, poderia ter empatado, 2, 3 chances teve de gol. Então o futebol parece que é momentos, né? O momento psicológico do jogo é que muda a situação. A própria entrada dos armadores. Dos armadores, né? Deram essa. Alexandre Maier, boa noite. Boa noite, Maurício. Ligou o kit secador ontem para assistir esse jogo ou o teu foco é apenas na Libertadores e em alentar o tricolor lá no norte da Argentina? Não vou mentir para vocês, né? Obviamente que não interessa a nenhum torcedor do Grêmio que o Internacional seja campeão brasileiro. Mas assim, o jogo eu não consegui assistir, né? Para não dizer que eu não vi nenhum minuto do jogo, eu vi bem o iniciozinho do jogo, foi a hora que eu parei para pegar um lanche na rua, assim que eu vi que tava o pessoal vendo na televisão. Mas enfim, uma derrota fora de casa também não... Uma derrota de 2-1 de virada, enfim, um jogo meio estranho, com vários pênaltis e tal. Parece um jogo meio... com uma expulsão também numa marcação de um deles, enfim. Acontece, enfim, né? Não é possível também que o Internacional consiga, a partir de agora, firmar uma campanha onde ele não perca ponto para ninguém, né? Os seus adversários, né, mais diretos ao título perdem pontos. Bom, o Palmeiras perdeu ponto para o Bahia no fim de semana. O São Paulo deixou de ganhar um clássico contra o Santos que não vem num bom momento, né? É bom que se diga, né? O Santos anda mal das pernas aí, né? E bom, acontece, né? Nada também tão extraordinário assim. Mas obviamente uma secadinha ontem era producente, né? Porque o Internacional seria líder se não tivesse perdido o jogo, né? Eu, casualmente, não consegui assistir o jogo. Eu acho que só um dos 7 primeiros é que ganhou, né? Só o Grêmio? Só o Grêmio, né? Foi um dos 7 primeiros. Eu escutei hoje que alguém... Eu estava vendo ontem, esteve aqui conosco no preliminar o professor Tristão Garcia. Tem o site infobola.com.br que tem vários dados estatísticos, tem as chances de título, que são tanto quanto polêmicas. E o professor Tristão Garcia chamou a atenção ontem. Se nós pegarmos a quantidade de jogos e a média de pontos conquistados do São Paulo, o São Paulo tem aquela famosa média de 2 pontos por partida. 25 jogos, 50 pontos. Na análise crua, essa é a média que todo campeão precisa fazer, ou todo time precisa fazer para alcançar o título. O professor Tristão Garcia disse ontem aqui que nenhum vice-campeão brasileiro chegou nessa média. Então, estatisticamente, a chance de chegar neste número de 2 pontos por partida e ganhar o título é praticamente 100%. 90 e tantos por cento de chance disso acontecer. Só que o professor Tristão Garcia ele tem um dado que é muito interessante. Quando a gente acessa o site dele e tem a classificação, a última coluna antes das chances de título é a tal da coluna Delta MQ, que nada mais é a coluna que define se o clube está conseguindo fazer aquilo que espera-se de um campeão: empatar fora e ganhar em casa. Se o clube está alcançando essa média de pontos, ele tem o Delta MQ zerado. Se ele buscou mais pontos fora do que em casa, ele tem o Delta MQ positivo. E se ele buscou menos pontos fora, pegando o critério do ponto fora como um balizador, ele tem o Delta MQ negativo. E o que define muito esse Delta MQ são os jogos fora de casa, porque em casa a média que se faz é tu tem que ganhar todas, que é impossível de conseguir. Mas nessa média, nessa análise do professor Tristão Garcia, o Inter, mesmo que na pontuação, na análise da pontuação, esteja 1 ponto abaixo dessa média ideal, o Inter está conseguindo, segundo essa média, esse cálculo matemático, alcançar isso de 3 pontos em casa e 1 fora. Está conseguindo seguir essa média. O São Paulo é que está acima. E aí, por que essa média é importante? Porque o Grêmio, por exemplo, está com menos 7 pontos nessa média aqui, nesse Delta MQ. Isso significa que fazer os 10 pontos em 12 que o Grêmio fala em fazer não modifica essa média. Porque 10 pontos em 12, o Grêmio vai ter 3 jogos em casa e 1 fora, que é com o Fluminense. Ele teria exatamente o que se prega de um campeão: ganhar em casa e empatar fora. Por esse cálculo do
Tristão Garcia, por isso que a matemática, e por isso eu trago isso, por isso que a matemática coloca que o Grêmio, por exemplo, mesmo que na pontuação esteja apenas 6 pontos do Internacional, dá 6 pontos do São Paulo e 5 do Inter. Então, diminuiu um pouco a diferença para o Inter, mas mesmo assim a chance do Inter é de 35% de ganhar o título, segundo o Tristão Garcia. A chance de São Paulo, que está um pouquinho acima dessa média no Delta MQ, é de 39%, e a chance do Grêmio é apenas de 3%. Isso reflete para vocês a realidade? O Grêmio tem ainda, de fato, chances de pensar em título? E aí, pro Colorado, Flávio Ordoc, é bom torcer pro Grêmio passar de fase para seguir sem dar tanto valor pro Campeonato Brasileiro, para seguir sem chance de atrapalhar o Inter nessa busca pelo tetra? Não, eu volto a dizer, acabei de mencionar no primeiro bloco, Alexandre, tu não estavas aqui, mas o que eu mencionei no primeiro bloco, que é uma fórmula de pontos corridos que o Guardiola fala, que nas 8 primeiras rodadas e nas 8 rodadas finais é onde vai se definir. Então, o Grêmio vem fazendo, independente do campeonato que está, o Grêmio está entre os 6 colocados, está com uma pontuação que lhe permite sonhar com o título ainda. E o que importa para o Inter nesse momento é que nas rodadas finais esteja ali bem qualificado, bem colocado e mantendo principalmente essa média que vem fazendo. Eu aprecio e acompanho o site do professor Tristão, obviamente que com alguma esperança, com alguma expectativa, né, Maurício? Mas ponto a ponto, o trabalho, ele não pode, esses pontos que a gente deixou ontem em Chapecó, tem que ser buscado contra o Corinthians já. E não vai ser uma partida fácil, o Corinthians vem em um momento delicado também. E me parece que cada um dentro do seu campeonato, né? Acho que o Grêmio vai ter talvez uma rodada um pouco mais fácil, que a próxima rodada um pouco mais, talvez mais fácil que a do Inter, mas campeonatos diferentes, não é campeonatos diferentes, mas cada um com seu interesse, né? E obviamente que torcendo que o Inter chegue à frente do principal rival que tem dentro do estado, que é o Grêmio. Alexandre. Olha, me parece assim que os 3% eu acho que estão mitigando e minorando muito as chances do Grêmio, tá? A despeito do fato de que o contexto de futebol em que o Grêmio está inserido hoje não recomenda mesmo que se aposte muito na possibilidade do Grêmio alcançar uma condição de candidato a títulos. Veja, nós estamos a 13 rodadas do final do campeonato. É isso, né? Nós temos 13 rodadas é 1/3 do campeonato. Isso quer dizer que nós já... quase isso, né? São 38 rodadas, né? Seria 1/3 se fossem 39. Então, é um pouco mais de 1/3 do campeonato. É o que tem pela frente. Ou seja, nós já passamos quase 2/3 de campeonato. O Grêmio jogou, se não me equivoco, 11 partidas, das 25 partidas que disputou no Campeonato Brasileiro, 11 partidas com o time descaracterizado. Isso é muito penoso para quem quer se colocar na condição de disputa de título. E digo mais, a campanha do Grêmio, para quem jogou 11 partidas com uma equipe reserva, é fantástica. É uma campanha muito acima da expectativa de qualquer outra equipe que pudesse se colocar nessa condição. Haja visto exemplos do próprio campeonato, né? O Cruzeiro, por exemplo, que usa time reserva, né? Por ocasião da disputa das competições de mata-mata, está muito atrás do Grêmio, né? Deve estar, sei lá, 8 pontos atrás do Grêmio, 10. O Flamengo não usou, né? Mas o Flamengo, o Grêmio já vai pode ser ultrapassado pelo Grêmio em breve, né? Pela curva que anda fazendo. Ou seja, é muito difícil, né? A conta do Grêmio, para o Grêmio voltar a se candidatar ao título, não é 10 em 12, na minha opinião. É 12 em 12. O Grêmio terá que ganhar as próximas... Tem ganhado o Fluminense fora. Tem ganhado o Fluminense fora, tem ganhado o Bahia, tem ganhado o Ceará. Para ele voltar a tentar se intrometer de novo nessa turma, né? Se não, se for 10 em 12, 9 em 12, ele fica... Isso o ajuda a se melhor posicionar dentro do G4. Hoje o Grêmio está fora, né? Falta um ponto para o Grêmio voltar para o G4. O Grêmio ainda não voltou. Então, na verdade, me parece que hoje mais a realidade que o Grêmio vive é a realidade de tentar ser tetracampeão da América e, paralelo a isso, tentar repetir o que foi feito no ano passado, que é ficar entre os 4 e estabelecer na posição do Campeonato Brasileiro uma espécie de segurança, de continuidade na Copa Libertadores no ano que vem, caso não ganhe, né? E aí o importante é seguir entre os 4, né? Hoje o Grêmio está fora, o Grêmio está em 5º, né? Porque o professor Tristão Garcia estava falando, usou o termo de vaga podre para a Libertadores, a do 5º e do 6º colocado. Ela vira boa, a 5ª vaga, se o Palmeiras ganhar uma competição de mata-mata, né? Por exemplo. Sim, se o Palmeiras ganhar. Eu digo ficar entre os 4 que classificam direto para a fase de grupos. Porque a 5ª vaga... O ano passado ela foi boa, né?
Não sei se tanto. Não foi. O Botafogo... Não, ela foi boa, mas eu digo assim, quem foi para pré-Libertadores, quando a gente fala em quinta vaga do Brasileiro, é quem vai para pré-Libertadores. E ano passado, a Chapecoense, por exemplo, entrou na sexta vaga do Brasileiro. Porque o Grêmio abriu vaga na Libertadores, o Cruzeiro abriu vaga na Copa do Brasil e por isso a Chape conseguiu chegar na Libertadores. O Vasco também conseguiu na mesma situação. Sim, o Vasco foi oitavo. Foram Vasco e Chapecoense nessas vagas. Por que o professor Tristão Garcia usou o termo vaga podre? E eu concordo com ele que é uma vaga que complica, para não dizer que compromete fatalmente o ano. É o que o Grêmio está sofrendo agora. Se Grêmio ou Internacional classificarem pela quinta ou sexta vaga do Brasileiro para a Libertadores, podem sofrer como sofreu a Chapecoense. Jogou uma fase e foi eliminado. Tá certo, Grêmio e Inter têm equipes mais qualificadas do que a Chape, vão passar de fase. O Vasco caiu em um grupo da morte, caiu na fase de grupos da Libertadores. O Botafogo chegou longe na Libertadores, foi eliminado pelo Grêmio, pelo campeão ano passado. Mas o Botafogo terminou o Campeonato Brasileiro não se sabe de que forma. Conseguiu ficar fora, conseguiu ficar em 10º no Campeonato Brasileiro. Porque começou lá no início, eliminava todos os campeões, enfrentou 2 campeões já nessa série de mata, teve mais a fase de grupos que foi complicada. Então, essa é uma vaga que compromete a preparação física da temporada. E hoje, de certa forma, o Grêmio utilizou tanto os jogadores suplentes ou reservas por 2 motivos. Primeiro, porque o Grêmio, quer queiram, quer não, tem um time velho. Tanto que, vamos pensar o jogo com o Estudiantes. O Grêmio tinha Cícero e Maicon como 2 volantes do primeiro jogo, no jogo na Argentina, e tinha o Léo Moura na lateral. Somos 3 aí, passa de 100 anos. E os 3 tinham que ajudar na marcação. Não conseguiam. Os guris do Estudiantes dominaram o Grêmio. Dominaram o meio-campo, tanto que logo depois o Maicon dá uma entrevista pedindo, pelo amor de Deus, pro Jailson jogar. Tem um erro de escalação também no Renato em insistir com o Cícero nesse jogo, na minha opinião, também. Ali ele poderia ter mexido nesse time, né? Não poderia ter colocado o Jailson, por exemplo. Claro. Agora, para esse jogo com o Tucumã, Benhur, o Renato já tira um desses cascudos ou um desses veteranos da lateral. Já coloca o Léo Gomes na lateral direita, já deu o recado pro Léo Moura, ó, tu vai ser reserva, tu vai jogar no Campeonato Brasileiro porque é o que a tua idade permite. Em outras palavras, foi o que o Renato disse, ó. O cara ficou treinando a semana inteira. É o lateral titular e ele joga contra o Paraná e não vai jogar a Libertadores, é porque perdeu a vaga. Agora acertou o Renato. Eu acho que ele fez isso porque ele vai colocar Maicon e Cícero de novo. Ele não podia jogar com os 3. Ele vai tentar jogar com 2. Porque é o que ele tem de opção, né? Não, ele tem o Tassiano daí também para botar no time, né? Que daí é um jogador mais jovem. A estratégia do Renato, ela é boa. Quer dizer, tu não pode pegar e tirar 3 jogadores experientes e ir colocando jovens e jovens. Quer dizer, o momento do Léo Moura e a temporada começa a mostrar que chega um momento que dá uma baixa de rendimento, até pela idade que tu falaste. Tu já bota um jogador jovem, mais intenso. Agora, o Grêmio tem uma situação que a gente cobra, às vezes, de intensidade de marcação do Grêmio, mas tu não te esquece que a posse de bola do Grêmio é alta. Então, quer dizer que o Grêmio fica com a bola, quem está correndo atrás é o adversário. Né? No jogo aquele da Argentina, no primeiro jogo, o adversário marcou muito forte, ele não deu o respiro para o Grêmio. Foi um jogo que era a situação para nós fazer um resultado, era correndo, marcando e pegando. Já na arena, o Grêmio já conseguiu jogar mais. Eu não lembro do adversário ter feito 2, 3 lances de gol. Não, o Estudiantes pegava a bola e chutava pra frente, porque não queria ter a bola. Então não precisa, assim, tanta recuperação de bola, porque tu tá com a bola. Né? Agora, tu ganha um lateral, que nem o Léo Gomes, intenso, tu já abre uma outra opção ofensiva, né? Então, eu acho que o Renato consegue, aos poucos, mudar essa cara do Grêmio. Quer dizer, tu perde o Arthur, tu perde o Jailson, 2 jovens jogadores, né? E com o que tu tem, não conseguiu, tu vai ter que repor em algum momento, né? Mas o Grêmio tem essa característica, a posse de bola, né? Então tu não corre tanto do que tu entregasse a bola para o adversário e só marcasse, né? O Grêmio chegou a ter 80% de posse de bola em alguns momentos do primeiro tempo contra os Estudiantes aqui. E o Atlético Tucumã é uma equipe que tem por característica um futebol um pouco mais reativo, não é tanto de propor o jogo.
ele tende a deixar o Grêmio mais com a bola. Ô Maurício, eu estava vendo uns números, eles contra o Atlético Nacional, né? Eles saíram numa pressão, marcação muito forte, também é um time veterano, experiente, marcação muito forte, fizeram 2 gols aí no segundo tempo, fecharam a casinha, né? E marcaram mais até porque são jogadores também de uma certa idade, né? No Atlético Tucumã? Do Atlético Tucumã. No Tucumã. O que vocês esperam para hoje? Que time Alexandre Portaluppi Maier escalaria hoje para enfrentar o Tucumã? Marcelo Groi, Léo Gomes, eu já tinha dito, né, que acho que é um acerto. Que idade tem o Léo Gomes? É novo? É jovem, jogador de uns 20, 21 anos, né? Pouquinhos, Então, Marcelo Groi e Léo Gomes, a dupla de zaga, né, Jeromel e Cânimo, e Cortez. Né? Os volantes, assim, ó, aqui acho que tem uma dificuldade porque também não tem muitas opções, né? Léo Gomes tem 22, ele é 9,6. Tá ótimo. Enfim, né, nós estamos trocando um de 39 por um de 22, né, um de quase 40, né, que é o Léo Moura. No meio campo eu acho que não tem como não colocar o Tassiano, o Michael, o Ramiro e o Alisson, poderia completar a meia cancha daí, e aí bota o Everton e o Luan de falso 9, que eu acho que é a solução que é possível que o Grêmio haja visto o fato do Grêmio não ter centroavante. Tem um problema nessa formação. Nessa tua formação, tu tira o Cícero, que é bruxinho do Renato. Tiro. Bruxo do Renato, pode ser, mas o Cícero ele tem que jogar quando o Michael não puder jogar. É a dele. Né? Não tem como jogar ainda mais fora de casa, num time que joga na pressão, isso que ele está dizendo aqui, quer dizer, não tem condições, né? Já está demonstrado, isso já foi tentado lá contra o Estudiantes, não deu certo, a meia cancha do Grêmio fica lenta, isso prejudica a resposta do Grêmio, enfim, né? de uma resposta mais veloz, uma transição ofensiva mais de maior rapidez, né? Deixa o time mais lento, mais cadenciado. Essa é uma formação para segurar um resultado, não para ir lá e fazer um resultado. Então, eu acho que não é a melhor solução, na minha opinião. Claro, falta ao Grêmio um protetor de área, que o Tassiano também não é. Né? Isso é o que forma a minha opinião em relação ao que eu qualifico como um erro da direção de futebol ter vendido o Jailson no meio da temporada e não tendo um jogador da reposição daquela posição. Na minha opinião, foi um erro. Né? Se o Michel tivesse voando como estava no ano passado, tudo bem, pelo menos um da posição tu tinha, que é o Michel. O Michel voltando de lesão, se lesionando de novo como se lesionou. O Grêmio ter vendido o Jailson depois de ter perdido o Arthur, na minha opinião, foi um erro. É que o problema... Tem uma coisa, viu, Maurício? Só um detalhe. Hoje tu não tem uma referência, né? O Grêmio não tem os dois à frente. Então vamos botar o Alisson a nível, né, de esquema de jogo. E quem vai marcar a bola parada lá atrás? Se tu não tem o Cícero, que é um grande cabeceador, que tu não tem um referência, que era o Jael ou o André. Quer dizer, tu já tira 2 grandão na hora da bola parada. O Cícero é um pouco mais alto, né? O Tassiano é alto também, né? Não, o Cícero é um ótimo cabeceador, né? Não, o Tassiano sim, poderia dar um equilíbrio. Agora, o Cícero é um ótimo cabeceador e o centroavante faz falta nessa hora de reposição, né? Poderia botar o Alisson no lugar do Ramiro para dar conta disso que tu tá dizendo. O Cícero é bruxinho e para mim, em uma das 3 ele vai jogar. Ou ele vai jogar como falso 9, porque já jogou esse ano. Ou ele vai jogar ou ele vai jogar na do Luan, porque já jogou também esse ano e já mostrou que tem qualidade para isso. E aí o Luan joga como falso 9 ou ele vai jogar como volante. É que tem muita alternativa para ele entrar em campo, né? Então, enfim. O Cícero teve um telespectador. Quando tem uma chance dele entrar, ele já entra. Imagina quando tem 3, né? O Cícero teve um telespectador no auge da pegação de pé do torcedor com o Cícero, que ele mandou uma mensagem aqui no WhatsApp. Provável escalação do Grêmio. Groi ou Cícero, Léo Moura ou Cícero. Era tudo ou Cícero. Mas não sei também, mas em algumas partidas ele poderia ter entrado e não entrou também. Não foi em todas as partidas que o Renato escolheu. Já apareceu, enfim, ele está mais no banco do que no time, né? Apesar do bruxismo, como diz o José Vec Filho, né? E bom, não sei, é uma escolha do Renato, né? O Léo Moura também é bruxo, né? E está fora do time, não quer dizer. Eu torço que ele não entre nessa formação por conta da presença do Maicon, na minha opinião, que é onde ele rende mais. Ele rende mais quando o Maicon não está, ele substitui o Maicon. Aí sim, aí eu acho que ele é a melhor saída para o Grêmio, né? Na ausência do Maicon, o que o Grêmio tem de melhor para botar no lugar é o Cícero. Fora isso, não. Eu quero passar para o Benhur e para o Ordoc também esse exercício de tentar montar o time do Grêmio, mas antes eu quero pegar uma questão. Eu quero pegar uma questão com... Não, daqui a pouco tu pode montar quem tu não quer que entre no time, por que não? Mas eu quero pegar uma questão com o Alexandre Maier.
Você criticou a direção de futebol do Grêmio porque liberou o Jailson por um salário 5 vezes maior. Vendeu, né? Salário 5 vezes maior, o jogador já estava com a cabeça fora. Será que a direção de futebol não o fez confiando na palavra do departamento de futebol de que o Michel estava liberado e por isso as mudanças do departamento de futebol, do departamento médico e por isso as mudanças do departamento médico também? Olha só, o que eu posso te dizer sobre isso? Assim, primeiro, eu não tenho informação para contrapor isso que tu estás dizendo. Conselheiro, tu tem que ter todas as informações. Ele acha que é assim. Ele acha que tem um grupo do WhatsApp lá dos 300 conselheiros, os caras, não, agora nós vamos avisar vocês, mas é só para vocês aqui. Não é para vazar Não nada. é para vazar para ninguém, mas vocês podem falar. Sim, com esses gaiatos vindo na televisão aqui toda semana, né? Todo que nem dia eu, tem né? um, né? Sim, todo dia tem um na rádio, na TV, né? Não, mas veja, assim, ó, eu posso falar por hipótese, tá? Se, hipoteticamente, o departamento médico deu ao departamento de futebol uma informação de que o jogador estava 100% e essa informação orientou a decisão de vender, bom, aí eu isento a minha crítica ao departamento de futebol, que o departamento de futebol foi induzido ao erro, se isso aconteceu, né? Caso isso não tenha acontecido, é aquela velha máxima, né? Quem tem dois tem um, quem tem um não tem nenhum. Era melhor ter segurado esse jogador, porque ele é um jogador jovem. Tem como segurar o jogador que está pensando em ganhar 5 vezes mais? Mas assim, ó, quando o jogador... O Kahneman tá aí, e todo mundo dizia, e tinha, tinha um jornal da Capital salarial dizendo que o Kahneman já estava lá com a apresentação marcada lá no... Como é que era o nome do time que o Kahneman ia jogar? O Cagliari, né? Do sul da Itália, né? O time mais pobre da Itália, que o Kahneman ia jogar. Mas o Kahneman dobrou de salário no final do ano passado e dobrou de novo. Pois é, mas talvez fosse o caso de fazer isso com o Jailson. O Grêmio não tem outro jogador da posição. O Grêmio já queria mandar pra frente, o Jailson queria despachar ele do Santos. Mas olha só, assim, ó, veja, o Santos tinha interesse no jogador, queria comprar o jogador. O Grêmio conversou com o Santos, né, e chegou à conclusão de que não deveria vender. O jogador era titular. Senão parece que a gente está falando de um jogador que era um refúgio, que era um jogador de lista de dispensa. Era o titular da posição. Eu vou fazer uma correção, né, nesse detalhe que você falou. O esquema do Santos. O Grêmio acertou com o Santos. Sim. O Grêmio liberou o Jailson para negociar com o Santos. E o que aconteceu foi um problema do Santos com o investidor. Pelo Grêmio ele tinha ido. Bom, tá bem. Que seja. E aí tem um outro detalhe. Eu vou ir contra essa tese que eu estou levantando. Naquele momento a informação que o Grêmio tinha era de que o Arthur ficaria até o final do ano. Ok, então aí tem um acerto, tá? Porque se o fato da antecipação da transferência do Arthur, vamos dizer assim, orientou a decisão de, não dá mais para negociar o Jailson, aqui tem um acerto da direção. A questão foi semanas depois mudar e voltar atrás de novo e achar que podia negociar. Assim, o jogador queria ir, tudo bem. Qualquer jogador que receba uma boa proposta vai querer ir, mas nós estamos falando de um jogador jovem que poderia ter tido uma proposta de renovação, acho que não teve. Pelo menos eu não tenho conhecimento ou não vi nada na imprensa de que o Grêmio tentou fazer um esforço para segurar o jogador e o Grêmio negociou. Enfim, a impressão que me deu é de que estava confortável a situação de fazer a negociação. O erro, na minha opinião, porque agora o Grêmio não tem um jogador para botar em campo. Hoje, daqui a pouco, não tem um primeiro volante para botar em campo. O Grêmio se desfez, vendeu o único jogador que tinha nessa posição. Porque o outro jogador que poderia ser, que na minha opinião, inclusive tecnicamente é melhor do que o Jailson, que é o Michel, que eu passei o ano inteiro torcendo para a recuperação do Michel, né? Eu estou torcendo para a recuperação do Michel desde a Libertadores do ano passado, né? É uma lástima que esse jogador não tenha voltado, porque ele é muito bom. Ele é um bom jogador, ele foi bola de prata do Campeonato Brasileiro do ano passado, não por acaso, né? Mas enfim, o Grêmio ficou sem jogador da posição, é uma pena. É uma pena, por isso que eu falei assim, é o Tassiano porque é o menos... Vamos dizer assim, o menos distante do que o Grêmio necessita ali. Um jogador jovem, daqui a pouco tu improvisa. Mas é uma improvisação. Eu pessoalmente, imagina, não trabalho diariamente no Grêmio, mas eu acho que o Renato hoje, às vezes a gente acerta e erra, né? Eu acho que o Renato hoje vai botar o Michael centralizado, o Cícero, o Ramiro por dentro e vai botar o Tassiano pelo lado. Para fechar uma porta. E o Luan vindo buscar para o Tassiano e o Everton fazer as diagonais. Como é que o treinador gerencia essas vendas da direção, assim, às vezes surpresa? E o grupo, como é que o grupo recebe muitas vezes a perda de um atleta que está aí o conselheiro do Grêmio agora falando que talvez na opinião dele fundamental para o esquema tático que vinha sendo... Mas eu concordo com o Maurício, quer dizer, tu começa a botar na cabeça de um atleta que veio de Bagé, do Guarani de Bagé, vem ao Grêmio. Glorioso Guarani de Bagé. Vem ao Grêmio, né? Consegue pegar um status bom, financeiramente já era bem melhor já no Grêmio. Poderia... Aí não se sabe o que acontece no dia a dia e
questão salarial. Aí vem uma proposta de 5 vezes mais Europa, né? Quer dizer, o atleta... De 100 para 500. Quer dizer, o atleta mexe com a cabeça. Não só do atleta, né? Vamos lembrar dos empresários, né? Que devem pressionar e muito, né? Ah, sim, claro. E normalmente mais, às vezes, que os jogadores. Quer dizer, é uma mudança até psicológica para o jogador. Imagina a questão, né, financeira. É uma pena que os nossos clubes... Eu estava agora, eu vinha vindo escutando, diz que o Fluminense vendeu um menino, 16, 17 anos hoje. O Watford da Inglaterra. Vendeu o Watford, né? Que é o time que comprou o Richard. 2020. Quer dizer, infelizmente... Pedro fora 6 meses também, né? Tu imagina, né? O que nós vamos... Então, internamente, o Grêmio, eu acho que também confiou num retorno, né, de outros atletas. E eu imagino que o Grêmio está confiando muito no volante, no menino... Matheus Henrique. Que também não é primeiro volante, né? Eu acho que está pensando muito nesse jogador aí. Mas é aquela história que nós estávamos falando antes. O Grêmio não trabalha com aquele volantão mais. Sim, mas porque tinha o Arthur, né? Pela posse, o Grêmio está procurando jogadores que tenham posse, né? Que mudaram a qualidade do jogo ou o estilo de jogo, né? Que é manter a bola, e o Grêmio faz muito bem isso, né? Eu acho que depois de muito tempo ele conseguiu, há 1 ano, 2 anos, fazer isso e consegue mudar o futebol em relação a essa questão. Mas para tu ter jogadores que não marquem muito forte, tu tem que ter posse de bola, né? Isso é um risco. No dia que tu não tiver posse de bola, tu vai sofrer bastante. Exatamente. Quando tu tem o Arthur, que é um jogador acima da média, apesar do Maurício achar que o Fred lá, que estava na seleção, é melhor que o Arthur, e que o Renato Augusto ele acha também que é melhor que o Arthur é ou o Adenor Bach? Os dois, na verdade, né? Um mais mesma que o outro, escola, assim, né? Escola. O Adenor gosta mais do Renato Augusto e tu acho que gosta mais do Fred. Na média dá parecido. Que bom que tu me avisou que eu gosto tanto deles, porque eu não sabia. Eu acho. Fred, Mas Fredinho. É que essa polêmica é obrigatória do programa. Não, mas vamos combinar, né? O Arthur é um baita jogador, começou muito bem esse novo ciclo de Mundial da seleção brasileira, tem tudo para ser titular em breve da seleção brasileira. Vai ser. Mas, ai, meu Deus, para montar a lista, tu vai montar a lista dos teus jogadores, teus 23 jogadores. Quem tu chama? O jogador que tu viu jogar 50 vezes contra os europeus ou o que não jogou uma única vez quando o seu clube enfrentou um europeu? É difícil. Pô, tem perna de pau que joga quarta e domingo, cara. Tem um monte. Pois é, mas aí nesse pensamento de colocar jogador meia boca, o jogador que não foi tão testado na Europa, o Tite certamente olhou para a Copa de 14. O que o Luiz Felipe Scolari fez no jogo contra a Alemanha? O que ele fez? De errado, tu quer saber? Não, um erro capital. Um erro simbólico, assim, que deve ter... Acho que daria para numerar vários, assim, né? Mas um erro de escalação. Né? Por que ele escalou o Bernard? Por que ele escalou o Bernard? Primeiro porque ele achava que o Bernard tinha alegria nas pernas. Não, a alegria nas pernas era consenso nacional na época. Segundo, porque ele pensava de que o Bernard era o jogador que mais se aproximava daquilo que o Neymar fazia em campo, acho eu, né? Bernard. Vamos lá. Fatores que levavam o Filipão, ou levaram o Filipão a escalar o Bernard. Bernard tinha consistência na carreira, não tinha? Jogava na Europa, né? Não, a grande mostra dele foi no Brasil. Mas jogava na Europa, né? Não era tudo na Europa, isso. Vamos lá, o Bernard. Todo mundo queria ele porque ele tinha alegria nas pernas. Por quê? Porque acabava com os jogos do Galo. Isso. Era consenso nacional. Ele acabava com os jogos do Galo. Sim. O Bernard tinha alguma característica similar ao Neymar. Porque antes daquele jogo era um clima de velório. Meu Deus do céu, parecia que tinha morrido um parente mais do que próximo de cada um dos brasileiros e especialmente dos jogadores. Né? Quando na verdade era só uma goleada que a gente ia tomar, né? Só isso. Era uma goleada que nós tomaríamos ainda. Sim, tomaríamos, né? O terceiro quesito. Pegou o jogador de Minas, jogador que acabava com o jogo no Atlético Mineiro para jogar no Mineirão. Vou puxar a torcida pro meu lado, já que eu não tenho o Neymar, como fez em 2002 com o Marcelinho Paraíba, aqui em Porto Alegre, e por aí vai. É o pensamento mágico. Mas o Arthur que está jogando no Barcelona, que veste hoje a camisa 8 do Iniesta, não é pensamento mágico, né? É uma realidade, né? Ele é o melhor jogador da posição hoje de nacionalidade brasileira, né? O Brasil, se quiser ter um jogador melhor que ele, vai ter que naturalizar um outro, né? Porque no futebol brasileiro não há nada do nível da prateleira do Arthur na posição, né? A gente está falando do mesmo Arthur que em maio estava lesionado na convocação. E já era assim, né? E estamos falando, ou estou debatendo com o mesmo conselheiro que defendia o Luan nessa seleção.
Luan, que aliás, hoje todo mundo diz que tá tendo a pior temporada da carreira. Sim, mas entendo. quando eu defendi isso aqui em março, ele não estava tendo a pior temporada da carreira, agora ele está. Né? Então tu pode dizer o seguinte, tu tinhas razão em relação ao Luan, mas eu tinha razão em relação ao Arthur, né? Porque o seguinte, ó, o teu argumento seria correto, eu concordaria com ele, se o jogador que foi para o lugar do Arthur, ou os jogadores que foram para a posição, não estivessem fisicamente e clinicamente mais debilitados que o Arthur estava. Estou falando do Renato Augusto e do Fred. Mas os dois estavam bichados. O Fred não foi bichado, ele ficou bichado lá. Ele lesionou lá. O Renato Augusto eu concordo. O Fred Será? foi uma lesão num treino tornozelo, né? Antes dos treinamentos, ele saiu do... A seleção brasileira treina uma semana em São Paulo, viaja para a Inglaterra, porque faz mais uma semana de preparação na Inglaterra. Sim. Só que quando chega na Inglaterra, o Brasil tem um dia de folga. Ele pega um trem e vai fazer o exame médico no Manchester. É porque ele estava bem. Gabriel Jesus se lesionou na mesma época que o Arthur. Bom, não vou Mas falar era do titular Neymar. da seleção. Não, o Neymar iria de muleta para a Copa, Tá, obviamente. mas o Gabriel Jesus era titular do Ok, Tite, o se Renato lesionou. Augusto era titular do Tite. Não foi titular na Copa, mas foi lesionado. Era. Douglas Costa, que não foi titular, foi lesionado. Bom, Tu tiraria o Douglas Costa para botar o Arthur? Felipe Luiz foi lesionado. Ou seja, em cada setor do campo tinha jogador que foi lesionado. Ou seja, esse não pode ser o critério para não ter levado só o Arthur. Se ele levou outros 8 que estavam lesionados. Mas aí, Benhur... O Arthur já estava recuperado em maio, Mas hein? aí... Já estava recuperado em maio. Ele lesionou no Clássico Grenal 2 dias antes Em da março, convocação. o Clássico Grenal. Foi em maio. O Grenal do Campeonato Brasileiro 0-0. O Arthur saiu lesionado. Não podemos esquecer, Benhur, pegando os 3 nomes O que ele Campeonato citou. Gaúcho acaba em abril? Como é que foi em maio o Grenal? Mas foi o Grenal do Brasileiro, 0-0 do Ferrolho. Ah, o 0-0. Não podemos esquecer aqui, vou pegar os 3 nomes que ele citou. Renato Augusto, quando entrou, mudou o jogo para o Brasil. Douglas Costa, enquanto esteve em campo, foi o melhor jogador brasileiro na Copa. Deveria E ter sido Felipe titular, Luiz, né? todo mundo reclama que ele não jogou na vaga do Marcelo contra a Bélgica. Eu Verdade. inclusive, né? Eu, inclusive. Eu, inclusive. Então tu pegou os lesionados que jogaram bem e tá E o Gabriel, como argumento, e o Gabriel rapaz. Jejum. E o Gabriel Jejum. Ah, bom, aí... Ah, não, então cita todos. Eu acho que o Tite tem uma questão e por que um treinador da seleção brasileira, mesmo sendo o Tite, não faltou uma experiência numa Copa do Mundo? Era a primeira Copa dele. Por que não? Eu acho o Tite extremamente conservador. Eu também acho. Conservador. E tem uma maneira de trabalhar, e eu acho que é uma maneira correta, a mudança na seleção. Agora vai acontecer esse detalhe. Ele nunca botaria um jogador que não estaria jogando na Europa, apesar que botou o menino do Corinthians, né, o Fagner. Né, Mas aí porque até ele pela perdeu o Daniel. dificuldade, E ele apostou naqueles jogadores que estão eu consigo entender ele. O risco seria botar o Arthur daqui a pouco, ou a solução, né? Se não desse certo. Isso é o legal do futebol. Era mais fácil ele levar o Maicon do que o Arthur naquela convocação. Até as mudanças de jogo do Tite, elas são as mesmas, pode cuidar. Dificilmente muda o sistema, né? Entra um naquela função. Para fazer melhor a mesma função, mas não para fazer ele outro tem um grande modelo. mérito que eu acho que o Tite, como jogador joga na Europa, ele joga na seleção, diferente das outras vezes. Muitas vezes nós vemos Douglas Costa jogando na Europa de extrema e na seleção acabou jogando com um meia. Então Por isso dentro, o Tite né? mantém. Sim. Isso o Tite mantém. No caso do Casemiro, quando ele perdeu o Casemiro, ele não fez isso. Ele botou o Fernandinho fora de posição porque O ele Fernandinho no convocou mal. City jogava assim. É que ele joga no City assim, né? No Ele City joga ele joga o único volante. É errado. O City é o time do Guardiola, é outra mecânica, é outra Trabalha, história. claro, tem Guardiola. um ano e meio de É trabalho. outra né? história. O Tite não É tem. outra história. É que ele- O que a segurança e a proteção, a tarefa defensiva que o Casemiro fazia, ele só tinha o Casemiro para fazer, ele não tinha um reserva para Aquilo fazer. que E nós não seria o falamos. Arthur. Não seria o Arthur. O Não seria o City Arthur. mantém a posse, não precisa tanta marcação. Né? Eles não correm atrás da bola, é o adversário que corre. Contra a Bélgica fez muita falta. Então tem um muita volante, que é o Fernandinho, que E aí o mandar que jogo. acontece? No Real Madrid, por que o Marcelo funciona? Porque tem o Casemiro. Claro. Por que o Marcelo não funcionou contra a Bélgica? Não tinha o Casemiro. Sim, Outro tava do time lado que do tem Fernandinho. posse muito alta, então o adversário, ele corre, não é eles que correm atrás da bola. Aí o Marcelo ficava tomando bola nas costas o jogo inteiro. Foi o que aconteceu. Sim, um dos Ele- gols é isso, né? ele É avança- ele e o Fernandinho batendo cabeça e os caras passando de moto em cima deles, né? Ele avança e o Lukaku joga nas costas dele e deu no que deu a De Bruyne. seleção brasileira. Aí tá passando o recado da Via Condote pra você ficar bonito, com um traje assim como o do Alexandre Maier, que tá alinhado ali, um terno bonito. Mas se você não quer levar bola nas costas em casa, e aí em casa não dá pra levar bola nas costas, e não adianta tá só bonito. Por isso que tá aqui o Júlio Lemos,
que não é lá essas coisas, né? Não é uma beleza extraordinária. Mas é o que temos. Mas é o que temos. E especialmente, né, Júlio? Tem o Formen para ajudar. Com certeza. Tudo bem, Maurício? Boa noite, senhores. Formen, todo mundo consegue comparecer. Até o Maurício Freitas é grande exemplo disso. 2 cápsulas por dia. Faça como o REC, como o Maurício. Tome Formen, a vitamina do homem. Professor Benhur está aqui hoje, meu amigo, entende muito de futebol e sabe que o bom centroavante é aquele que decide, né? Que balança as redes. Tem que marcar gol, não pode ficar no 0-0, senão você vai para o banco de reservas. Tem que manter a sua vaga de titular, isso é muito importante. Se não cai no antidoping, o Flávio Erdoc vai querer levar para o Jonathan Alves. Para quebrar o jejum é importante, Formen, porque é a vitamina do homem. Todo homem inteligente, de atitude, tem que tomar Formen, que tem transformado a vida de muitos homens dos 30 até os 90 anos. É uma vitamina completa, é 100% natural. Isso quer dizer que não tem efeito colateral nem contraindicação. Você que está aí nos assistindo, que é cardíaco, é hipertenso, faz algum tratamento com remédios, fique tranquilo, você pode e deve tomar Formen. Ele não é remédio, ele não é um produto químico, ele não tem nenhum efeito colateral. Você vai tomar diariamente. Formen só vai fazer bem. Não é um mero estimulante sexual, não. É uma vitamina completa que vai revigorar o seu organismo, vai revitalizar a sua mente, vai ajudar no reequilíbrio hormonal também, para você recuperar a sua qualidade de vida com alto desempenho sexual. Você que anda cansado, estressado, desanimado, desmotivado, se irrita por qualquer motivo, briga no trânsito, não aguenta mais a pressão do chefe no trabalho, ou você que é um empresário bem-sucedido também está naquela pressão para fechar os seus negócios, para fechar contratos, acaba ficando tão estressado que aí acaba se decepcionando e também frustrando a patroa na sua relação sexual. Formen vai ajudar você a resgatar a sua tão necessária qualidade de vida. Para isso, é só você tomar uma atitude, tem que ser agora, faltando 4 minutos, 3 agora, para as 8 horas da noite. Você colorado, que está aí preocupado com o pênalti que o Damião perdeu ontem contra a Chape, ou você gremista ansioso pelo confronto de logo mais com o Tucumã, está na hora de você se preocupar também com a sua vida, com a sua relação, com a sua felicidade. 0800 646 0505, a ligação é gratuita, você vai ligar agora, o seu número vai ficar registrado. E amanhã, quarta-feira, véspera de feriado, uma consultora querida, especializada, vai retornar a ligação, vai tirar todas as suas dúvidas e você vai adquirir Formen com um baita desconto. Em clima de semana farroupilha, é um desconto bagual mesmo, é macanudo, para você voltar a ser aquele velho chiru de guerra, né? Aquele que realmente dá conta do recado. 0800 646 0505, 55% de desconto para pagamento à vista, ou você parcela no cartão de crédito. 0800 646 0505. Você precisa de Formen, a vitamina do homem. É isso aí, grande Júlio. 0800 646 0505. Vou chamar o intervalo comercial, porque como o meu vidrinho está acabando, eu vou ligar lá para garantir o desconto. Liga. Comprar mais, vou ligar então. Aqui, promoção 55% de desconto, não é todo dia. Eu vou ligar e na volta a gente conversa mais. Já voltamos. Oito da noite, de volta com Cadeira Cativa, recebendo o Alexandre Maier, conselheiro do Grêmio Futebol Porto Alegrense, ao centro Benhur Pereira, técnico de futebol, fez já milagre no interior do estado e segue fazendo. Cada trabalho que o Benhur pega é um milagre. Encara o Grêmio, encara o Internacional, e não é encara jogando com o Cruzeiro, por exemplo, lá no Vieirão, onde jogava o Cruzeiro, é encara na Arena, encara no Beira-Rio. É um bom técnico de futebol. Benhur é o Diego Simeone aí do interior, né? O homem é forte. É forte. Tá na hora de sair do interior, viu? Pois Sofrendo no interior. E o Flávio Erdoc também está aqui conosco, aqui na ponta direita. O Flávio Erdoc vai nos falar mais sobre o ambiente do Internacional, como é que está a situação dos sócios, quantos tem em dia, até quando o sócio tem que estar em dia para poder votar, o quanto o sócio dá de valor também para a eleição, se vai ter eleição no pátio para presidente, se não vai ter. A gente vai abordar isso também com o Flávio Erdoc daqui a pouco. Mas vamos para esse lado, Meiro. Você foi atleta de futebol, jogou, salvo engano, no Santos, inclusive. Vitória, esporte, mas tem a carreira no interior do estado.
Isso te atrapalha, pensando em alçar voos maiores, o ter basicamente no currículo clubes daqui, e isso foi uma opção tua? Como é que está o mercado hoje para técnicos gaúchos no Brasil? Porque se a gente for analisar os técnicos de altíssima performance, boa parte deles são gaúchos. Mas para chegar lá, tem um trajeto complicado a trilhar. Na verdade tem essa dificuldade. Eu optei muitos anos de me manter no Rio Grande do Sul, até por causa da minha família, das minhas filhas. Hoje, infelizmente, essa temporada, desde o ano passado, eu tive que dar uma segurada na minha carreira, mas já mandei recados que estou voltando, até por questões pessoais de doença na minha família, né? Foi uma opção. Então a gente conseguiu organizar na minha casa toda a situação, mas há uma dificuldade, a gente sabe disso. Existe como é que diz assim, um nível de treinador que a gente demora um pouquinho para dar um passo, e o mercado não é muito bom. O mercado hoje valorizou muito a Série A, B. A C ainda ela é sofrida, tem várias equipes de bom nível, mas a maioria não é, né? São equipes, para tu teres uma ideia, eu gosto muito lá do pessoal de Erechim, mas o Ipiranga está na 2ª divisão no Rio Grande do Sul, quer dizer, numa Série C de brasileiro, né? Tem equipes que fizeram a Série C um nível de investimento muito baixo, né? Quem fez no nível mais alto subiu, que foi o caso do Operário de Ponta Grossa, que vem há anos, né, crescendo e investindo no futebol. Então tem esse mercado. O nosso segundo semestre ele é sofrido no Rio Grande do Sul, as copinhas num nível muito abaixo, não vamos nem entrar na questão de investimento nos clubes, que são poucos, muito poucos. A dupla joga com sub-23 ou com transição, né? Então há essa dificuldade, mas nada que às vezes a gente não mude de mercado, né? Ou faça uma grande campanha. Isso o maior exemplo que eu sempre digo da dificuldade é o Beto Campos, né? O falecido Beto Campos, meu amigo, e um dia nós conversávamos. Ele foi campeão gaúcho com o Novo Hamburgo. Quer dizer, ele foi pegar o Náutico, que era o último colocado, o último. Hoje o Náutico está numa série bem abaixo do brasileiro, né? Então, quer dizer, um campeão gaúcho que fez um grande campeonato, invicto contra a dupla Grenal, né? Eu acho que perdeu 3 jogos, perdeu. Então, um deles para o Cruzeiro, né? Há essa dificuldade. Às vezes vem questão de empresários, né? A gente também tem que entender um pouquinho desse mercado aí, mas nada que a gente não... A gente tem que estar sempre acreditando que vai fazer bons trabalhos, né? Estudando, se preparando, porque a oportunidade sempre aparece. Tem treinadores aí que dão um up rapidinho, né? Hoje nós temos uma briga, e quem está de fora, há uma briga. Ontem até olhei um programa no Sport TV, que se o treinador é jovem ou é experiente, se ele é moderno, se ele não é. Eu acho que é uma briga que não é necessária, porque quem é competente o trabalho tem que ser bem feito. As mudanças nas trocas de treinadores mostram que o treinador já não tem aquela estabilidade tão grande. Quem mantém isso também no campeonato, né? Internacional, Grêmio, Atlético, Cruzeiro, Palmeiras. Palmeiras teve que mudar, né? Mudou e conseguiu, mas são poucos que conseguem. Então não há muito aquela estabilidade, né? Mas... Como é que é a questão das licenças para treinar as licenças da Série A, B? Isso aí agora a CBF está exigindo bastante. Começou a exigir, mas não é oficial nada, né? Não é obrigatório tu ter. Porque o Ricardo Gomes não conseguiu treinar, parece, na França, porque a licença não foi aceita. Aí sim, fora do país está se pedindo. Sim, mas a CBF está cada vez até com alguns cursos itinerantes, né, tentando qualificar o treinador. Na minha opinião, ainda um pouco abaixo na questão de liberar mais, dar mais opções, né? Porque às vezes o curso da CBF, ele foi agora, no meio do campeonato, quem vai fazer? O pessoal está disputando um campeonato, quer dizer, o curso são 18 dias. Vai ficar fora de um clube 18 dias? E para os técnicos do interior, os cursos, via de regra, são em dezembro, quando esses clubes já estão na em trabalho. Em novembro ou dezembro, o próximo do A, vamos supor, né? Mas tem que qualificar, e dessa maneira tem que ser feito isso. Mas eu acho que é muito importante tu estar dentro de um clube, sabe? E isso é um número, eu acho que na outra vez a gente conversou sobre isso. A questão do Odair, ele estava dentro do Internacional, quer dizer, ele vem fazendo todo o trabalho do Internacional até chegar como treinador. Quer dizer, tu se qualifica muito, tu sabe o ambiente. Só que, ao contrário, quem sai, está dentro de um clube e sai para um outro,
O caso do treinador do Flamengo, hoje ele está dentro do clube. Antes era o Zé Barbieri, Ricardo. Saiu, teve problemas. O do Botafogo, que hoje está no Santos, o Jair Ventura, teve problemas quando saiu. Parece que quando tu enfrenta um novo ambiente, tu tem um pouco de dificuldade. Tá no Corinthians agora. O Alberto Valentim foi pro exterior, voltou, tá tendo dificuldade. Teve uma passagem relâmpago. Né? Quer dizer, No então, exterior ele teve uma passagem de 3 jogos. o treinador, o Irrisória a interino, passagem. que só o Osmar Loss, que na minha opinião é um grande treinador. Mas ele estava lá como o auxiliar, ele assumiu, quer dizer, hoje ele voltou Carilli a ser também, auxiliar, né? É que Carilli, o né? O Carilli problema- conseguiu se manter lá dentro. Vamos ver agora na questão fora. Odair, né? né? O problema do Osmar é que se o Alexandre Maier passasse, ele que quer um volante, porque é apaixonado por volantes, assim Não, como não sou, não. Não o sou. Celso Roth queria um volante brucutu para jogar hoje pelo Grêmio. Só citei volantes que não são brucutus. Se ele passasse na frente do Itaquerão com 2 cartõezinhos de passagem de trem lá de São Paulo e entregasse para o André Sanches, pedindo qualquer volante do Corinthians, ele comprava. O Osmar Loss chegou lá ele começou treinando um time, a cada semana ele perdia 2 ou 3. Aí A direção, não, digamos que não ajudou muito o sucesso do trabalho dele, né? Não apoiou naquela com aquela convicção de que estava fazendo a coisa certa. Por falar em volantes e por falar em técnicos, eu citei aqui por cima o Celso Roth, que esteve semana passada no Cadeira Cativa, e o Jorge de Canoas está perguntando aqui, está dizendo, olha, Maurício, eu queria ver aquele programa com a participação do Roth, mas não achei no Facebook. Jorge, o programa está no Facebook, você pode buscar ali os programas anteriores. Foi na quinta-feira passada, dia 13. Tá no YouTube? Tá no YouTube também, com certeza. Eu gosto mais de ver no YouTube. Todos os Eu vejo, programas são vejo no YouTube. também postados posteriormente no YouTube. E você, Jorge, pode assistir no dia 20, quinta-feira, 20 de setembro, 7 da noite, nós vamos reprisar aquele programa para você rever algumas ideias do Roth. Foi um programa muito interessante, com posicionamentos fortes do Roth. O Roth sempre que vem aqui tem bons posicionamentos. E no preliminar, quinta-feira, você vai conferir alguns momentos da entrevista do Roger Machado. O Roger esteve aqui semana retrasada, deu uma entrevista muito bacana. O Roger, por exemplo, que disse, ó, deu alguns dos motivos pelos quais ele está torcendo pro Filipão. Foi demitido do Palmeiras para que o Palmeiras contratasse o Filipão. Ele disse que está torcendo pro Filipão. E ele fala o porquê. Você vai poder conferir de novo essa entrevista na quinta-feira. Então são 2 programas especiais. Quinta-feira, 1h25, tem Roger Machado. E na quinta-feira, às 19 horas, Celso Roth, José Vecchio Filho, Serginho Schiller e Luiz Carlos Reck. Que time, hein? Não preciso nem dizer que esse programa seguiu sexta-feira lá no Jockey Club. Né? Ah, sim, imagina O sim. Vecchio, com as frases espetaculares dele, já certamente puxou o Roth para ir lá no Jockey. Encontrei ele lá no Jockey semana passada também. Então, você vai poder conferir esse programa também na quinta-feira aqui na nossa Ubra TV. Depois do intervalo, o Ordoc vai falar sobre o time do Inter, o quanto preocupa não ter o Vitor Cuesta, talvez não ter o Nico, talvez não ter o Rodrigo Dourado para enfrentar o Corinthians, a questão extracampo. E o Alexandre Maier vai falar agora com os contatos dele na Argentina e depois vai cravar o time do Grêmio que enfrenta o Atlético Tucumã. Já voltamos. Oito e 12 de volta com Cadeira Cativa, recebendo Alexandre Maier, conselheiro do Grêmio, Benhur Pereira, técnico de futebol aqui do nosso interior do estado, e o Flávio Ordoc, conselheiro do Internacional, assessor da presidência do clube. Vou dar uma passada aqui pelos recados dos nossos telespectadores. O João de Esteio está dizendo que hoje o Tucumã vai ganhar 2-0, é a opinião do João de Esteio, e ele diz que por isso, por Tucumã ganhar do Grêmio 2-0, o REC vai amanhecer com dor de cabeça. Ele está insinuando que o REC é gremista, só pode. O João deve ele ter é profissional, João. O João deve ter um pacote pay-per-view do Campeonato Argentino, deve estar mais inteirado sobre Passa na Fox? o Tucumã. Na ele deve Fox, assistir domingo à os noite. jogos, né? A Fox geralmente passa jogos do Boca e do River, né? Ele deve ter um outro pay-per-view Não, mas paralelo. passou aí. com o do Tigre sexta-feira. Tucumã e Tigre. Ah, passou? Passou. 3-0. tá bem. 3 gols do La Pulga. Então é isso aí que ele está impressionado, né? Essa vitória sobre o Tigre aí, acho que embalou a análise do João de Esteio. O Luiz Fernando de Porto Alegre está me criticando, dizendo que eu não estou deixando vocês falarem, que parece Faustão. Não, esse apelido... O Faustão dos Pampas é o REC, não tem Nós time... estamos acostumados, com isso aí. Isso aí é com o REC. O Fernando de Gravataí, gremista,
Boa noite a todos. Pergunto se já não está na hora do Grêmio arriscar e fazer trocas no time. Porque o time que vocês disseram titular não está jogando bem. Já saímos da Copa do Brasil com esse time. Tá preocupado o Fernando de Gravataí, Alexandre? Mas é que não tem, a essa altura do campeonato, nós estamos já quase em outubro, não tem grandes mexidas para fazer, né? Quem é o jogador que está no banco, está pedindo passagem? Há ali alguma dúvida em relação ao Alisson no lugar talvez do Ramiro, enfim, ou talvez nessa necessidade, talvez reforçada por essa falta do centroavante agora, né? Para tentar fortalecer a chegada ofensiva do Grêmio, né? Aí tu tem o Everton, né? Por um lado, tenta o Alisson por um outro e um jogador centralizado que talvez até possa ser o próprio Luan, como já foi no passado, enfim. Mas fora isso, bom, essa questão da lateral direita, pelo jeito o Renato já está resolvendo. Eu acho que bem, na minha opinião, porque sim, o Léo Gomes está pedindo passagem mesmo, que tem feito boas apresentações, tem produzido melhor do que o Léo Moura. Mas fora isso, o que a gente poderia mexer nesse time, né? Não tem mais muita coisa, né? É outubro, né? Já estamos quase em outubro. 2 meses. Né? Sobre os volantes a gente já conversou. Se o Michel tivesse à disposição, a meu juízo ele seria titular, inclusive antes do Jailson ir embora. Tá jogando fora também, né? Vai segurar um pouquinho. O Alisson pode ser uma opção, né? Sim, pode. O Quintino tá mandando aqui. Segue a minha opinião. Meio campo do Grêmio com Maicon, do meio para frente, né? Maicon, Cícero, Tassiano, Ramiro, Everton e Luan. Depois eu que sou retranqueiro, né? Ele fez um time aí com 4 volantes, né? Veja bem, né? Mas o Tassiano, é um time com equilíbrio, diria o Tassiano no Boa jogava do meio pra frente. O Tassiano, ele marcou 14 gols na Série B, né? Então ele era mais jogava, adiantado, por isso que eu falei pra ele daquela questão de jogar quase como um ala, né? Um ala não, um extrema, né? Porque no Boa ele jogava assim, não era um centroavante, ele era mas mais, ele chegava lá na frente, né? Ó, aqui o Cláudio de Porto Alegre. Tem algumas questões do Inter que o Ordoc vai responder depois do intervalo. Todas as que eu já levantei, mais algumas dos telespectadores. Oi, boa noite. Me chamo Cláudio de Porto Alegre. Será que essa semana tem desfecho sobre o Paulo Guerreiro? Ele acrescentaria muito ao ataque do Inter. Seria uma boa. Jonathan Alves não dá, diz ele. Tá na bronca com o Jonathan Alves e que é o Guerreiro. Vamos ver aqui. O William Colorado tá pedindo para mandar um abraço para a gurizada do Santos Futebol Clube, time amador de Gravataí. Ele quer saber por que o D'Alessandro não bateu o pênalti. A derrota passou 100% pelo Odair, escalou mal, demorou para mexer, não teve pulso para tirar o Damião na hora de bater o pênalti. E a outra pergunta do Everaldo Portela, de Porto Alegre, que também o Ordoc vai responder depois do break, é: onde está o líder? KKK, só ganharam e tinham interesse em ser líder quando era clássico Grenal. O Ordoc vai falar sobre isso depois do intervalo. Já voltamos. Bomba. 8h19, tem coisa que a gente não pode comentar no ar, mas é isso aí mesmo que vocês estão vendo. Olha aqui, ó, o Breno de Viamão tá corneteando o Requito, segundo ele, que o Requito não tá no programa, tá no jogo do Grêmio porque é um baita gremista. Não, ele tá seguindo a escala da Marajana, reclama com a Marajana Vargas, pô. É a Marajana que escala lá, ele tá cumprindo a escala, tá no ar na Rádio Grenal. E você que tá em casa, você pode ter, você que tá pagando aluguel, mas que tem um terreninho, quer construir, conheça o projeto Casa Nova, Madelomba e Construlomba. Casas financiadas pelo Minha Casa Minha Vida ou também financiamento direto. São as melhores condições para você construir a casa dos seus sonhos e com um valor, uma prestação que cabe no seu bolso. Casas de extrema qualidade para você construir na Grande Porto Alegre e também no litoral. Mais informações no horário comercial, tá aí o telefone, o 35961048, ou fale agora com o Fernando no 98631-7709. 98631-7709, Madelomba Casa e Construção, tudo junto, sem cedilha, sem acento, .com.br. Uma casa mais bonita que a outra da Madelomba. Cachorro Quente do R, o original, em frente ao Colégio Rosário, desde 1962, conquistando os clientes com atendimento pessoal e o inigualável molho. Atende diariamente das 11 da manhã à meia-noite. Não tem franquia, não tem filiais. Cachorro Quente do R, o mais tradicional de Porto Alegre, ali em frente ao Colégio Rosário, na esquina da Praça São Sebastião com a Independência. Empresa gaúcha com mais de 25 anos de atuação na Cidade Baixa, a Central de Imóveis chegou ao bairro Tristeza, principal centro comercial e de lazer da região sul da capital.
Faça como mais de 15 mil clientes e encontre a solução ideal para você. Acesse centraldeimoveisrs.com.br. A Central de Imóveis administra condomínios como ninguém. Nova Central de Imóveis Zona Sul, aluguéis, condomínios, vendas, Venceslau Escobar 1786 e também o endereço tradicional José do Patrocínio 381-385. Padaria Laúde, faça seu encontro de negócios ou confraternização na Padaria Laúde, espaço para reuniões com até 20 pessoas. Confira também vasta linha de produtos com receitas exclusivas. Padaria Laúde, Assis Brasil 641, encomendas 3362-2020. Você que está em casa, está com a película do seu carro velha, vencida, cheia de bolhas, roxa, a Insufilme faz a remoção. Preço campeão e garantia de 5 anos certificada. E se você disser que assistiu aqui no Cadeira Cativa esse comercial, tem mais 20% de desconto e paga em 3 vezes no cartão. Nas linhas NR Cobalto e HP Charcoal. Ligue e agende a instalação no 30 21 23 23. Ou mande um WhatsApp, fale com a Natália no 99683 3199. A Insufilme não tem filial, é somente na Rua Hoffman 519, das 8h30 da manhã às 6 da tarde, atende de segunda a sexta-feira. Eu vou dar um trato no carro, vou botar um filme de qualidade lá na Insufilme e não é toco, viu, Alexandre Maia? Participante do programa tem desconto? Eu tô precisando. É só chegar lá, 20% de desconto é o mínimo que eu te garanto, Flávio. Liga tem isso lá mesmo? Pô, tô precisando. Tô precisando, avisa que a gente Tu que tá com aquela película cheia de bolha... Ela tá descascando mesmo, né? Então, na porta do carona. Passa lá na Hoffman, combina com o pessoal pelo WhatsApp, já agenda o atendimento. Chega lá, deixa o carro e sai com a película nova na Insufilme. E para você que quer reformar a casa, especialmente aqui em Canoas, passa na FAC. Materiais de construção, fala com o seu Wilson. Conheço. Sua reforma do alicerce é o telhado. Televendas 34666133 e o site fachi.com.br. Hotel Embaixador, o mais tradicional de Porto Alegre. Reservas pelo 3215-6600 ou mande um e-mail para reservas@embaixador.com.br dizendo que assistiu a Ubra TV, mais 10% de desconto. Marque a sua convenção para o Hotel Embaixador, ali na Jerônimo Coelho, no coração de Porto Alegre. Flávio Ordoc, as questões dos nossos telespectadores e o ambiente do Internacional, o que afeta o jogo com a Chapecoense, como é que tem que ser a mobilização para enfrentar o Corinthians? O Inter precisa ganhar do Corinthians para seguir pensando em título do Brasileiro? A delegação chegou agora, em torno das 16 horas. Se representa amanhã às 15h30 para retomar os treinamentos, retomar o foco. Contra o Corinthians é um jogo muito difícil, é um jogo de iguais. O Corinthians tem sido o grande rival nacional do Inter nos últimos anos. A gente tem carregado aí uma série de até mesmo provocações, né, Maurício? Muitas vezes a história do DVD tem ficado marcada aí nos últimos confrontos. A gente tem acompanhado, então não vai ser um jogo fácil. O Corinthians, a gente sabe, vem pressionado, está com um treinador novo, o Jair, precisa mostrar trabalho, tem pouco tempo também. Mas me parece que sim, que o Inter tem que somar pontos para continuar naquele caminho que vem buscando, que é somar 2 pontos a cada... uma média de 2 pontos por partida, né? Dentro daquela linha, inclusive, que o matemático, que o professor Tristão nos indica. Então, me parece que sim, que é importante que volte com um ponto somado lá de São Paulo. Copa América com a Arena confirmada como sede e uma das semifinais em Porto Alegre, podendo ser a semifinal da Seleção Brasileira. O que parece para vocês isso? Acho que é interessante, né? Acho que é um evento... Alexandre Maia. Que mobiliza as torcidas aí, tomara que, quem sabe, tenha um clássico, né? Se for a Seleção Brasileira, um Brasil-Argentina, um Brasil-Uruguai, seria muito interessante ter um jogo desses aqui, valendo, né? Valendo um título. Um título que, por exemplo, a Argentina não ganha mais de 20 anos, né? Que valoriza muito. Esses dias ainda está valendo, né, algumas coisas sobre o que foi o peso da derrota da Argentina para o Chile na última Copa América, né, e para o Messi especialmente, né, a pressão de que isso gera na Argentina. Ganha a cidade, né? Ganha a cidade. Tomara que isso se confirme, tomara que tenham bons jogos e principalmente que a população consiga ter acesso, né, com valores de ingressos acessíveis, para que uma boa parte, uma camada muito grande da nossa população consiga
acessar esses eventos de grande porte, que é o mais importante, na minha opinião. E tomara que não chova muito, né? Porque se chover muito, nós vamos passar vergonha. Né? Nós vamos passar vergonha, porque o abandono daquela região de Porto Alegre ali hoje é é constrangedor, né, o que acontece ali com qualquer chuva, né, de qualquer intensidade. Né? Zero investimento em infraestrutura lá há muitos anos. Se estragar o gramado da arena, não vamos xingar o Noveleto, que botou a arena, né? Porque o Noveleto fez força nos bastidores para ser na arena, apesar de... Imagino. Diz que ele está fazendo fisioterapia nos braços, de tanta força que ele fez, né? Parece que está com tendinite, assim, de tanta força que ele fez. O Noveleto foi uma das pessoas que mais trabalhou nos bastidores para a arena receber esses jogos. Trabalhou contra o Beira-Rio, portanto. Trabalhou a favor do Grêmio, que é filiado à federação. E havia concorrência? Sim, o Beira-Rio queria sediar, mas o Inter queria sediar. E entre o Beira-Rio e a Arena, ele arbitrou em favor da Arena, é isso que tu tá me dizendo. São as informações públicas. Todo mundo não, tá bem, olha, eu acho que o Grêmio deve imediatamente fazer uma estátua pro presidente da federação. Já partiu pra galhofa. Como galhofa, tô falando sério, pô, isso é uma coisa importante, né? A primeira competição internacional fora a Libertadores que a Arena do Grêmio recebe. Eu considero a Copa América uma competição importante, de verdade. Acho que a seleção, inclusive, às vezes Tite vai ter que considerar também, porque a cabeça dele vai estar a prêmio. Eu acho. Mano Menezes caiu numa Copa América. Alexandre Maier, palpite pro jogo de hoje. Antes só, queria mandar o tradicional abraço pra turma do Grêmio multicampeão. Tucumã 1, Grêmio 2. Benhur Pereira. 1-1. Tá no muro. Flávio Ordoc, teu kit secador. Não, eu quero mandar um abraço pro Marcelo Britsametra, que está nos assistindo, meu amigo, e pro Gabriel Lopes Moreira, nosso diretor jurídico, também, meu abraço. E o meu agradecimento pela... Vai secar ou não vai? Eu tenho compromisso com a minha esposa agora à noite. Eu concordo com o Benhur. Eu acho que o Grêmio volta com empate com gols. Amanhã, 1h25, a repercussão aqui. Tá em cima do muro. Eu tô sempre em cima do muro. Empate com gols é bom.